a esta solenidade. Cumprimento de maneira muito especial os doutores aqui presentes, símbolo de dedicação e excelência acadêmica, e estendo meu respeito e admiração aos meus colegas que representam o futuro e continuidade do conhecimento. Sejam todos muito bem-vindos a este momento de celebração, aprendizado e reconhecimento. Quero agora convidar à mesa nossa coordenadora acadêmica, doutora Gabriela Napoleão. Convido nossa coordenadora do internato, doutora Bruna Vasconcelos. Convido nosso gestor educacional, professor Maicon. Convido o doutor Elimário Cardoso, representando nossos professores da Agora, quero cumprimentar a todos os integrantes da mesa, colegas de turmas e demais presentes neste momento tão esperado por todos nós. Vamos dar início a uma noite memorável. Convido nossas alunas e integrantes da comissão da turma 13, Isabela Casado e Yasmin Rocha, para realizar uma retrospectiva de todos esses anos da nossa turma. Tudo começou em uma quinta-feira, dia 10 de fevereiro de 2022. Ainda inseguros, ansiosos e cheios de expectativas, se tornou realidade o sonho que, até então, parecia distante. Era o início da nossa caminhada na medicina. Não sabíamos ao certo o que nos esperava, mas sabíamos que nós estávamos todos na mesma, juntos, e que dali em diante, nossas vidas mudariam para cima. Enquanto a turma A estreava às 10h40 com o famoso TBL de DCO como se chama, a turma B já estava firme e forte desde as 7h50 encarando a tutoria de forma remota. Lembrança clara de que ainda estávamos em meio à pandemia. E como esquecer? Entre janelas e computadores abertas e as primeiras aulas presenciais, ainda escondíamos nossos sorrisos atrás das máscaras e, muitas vezes, dos protetores faciais. O calor humano era sentido somente no olhar, porque era só através dos olhos que poderíamos nos reconhecer. Era entre um oi abafado e as risadas que ficavam meio presas pelo tecido. Fomos descobrindo, passo a passo, a vida acadêmica. E não podemos esquecer de algo que marcou profundamente a nossa trajetória. Muito de nós não éramos daqui. Saímos de nossas casas, deixamos nossas famílias, amigos e cidades para trás, trazendo na mala não apenas roupas e livros, mas também a saudade, a insegurança e a coragem de começar do zero em um lugar novo. No início, havia o silêncio dos quartos desconhecidos, as chamadas de vídeos que matavam a saudade, o aperto no peito de quem estava longe do colo da família. Mas logo, a solidão foi sendo substituída por novas amizades, por lares improvisados e por uma nova família que encontramos uns aos outros. A cada conversa, a cada abraço apertado depois de um dia difícil, a cada riso e meio ao cansaço, descobrimos que estar longe de casa não significava estar sozinho. Criamos raízes aqui, juntos, e construímos uma rede de apoio que se tornou essencial para que cada um conseguisse continuar. Ao longo do primeiro período, podemos conhecer alguns professores além de Luciana, como Albert, Keila, Karina, Joemi. Foi um período de desafios e adaptações, onde aprendemos novos termos, tivemos que nos acostumar com o ritmo acelerado e enfrentar a ansiedade das primeiras avaliações. Mas também foram dias de encontros. Aqueles rostos que no início eram desconhecidos, logo se tornaram amigos, companheiros de jornada e família. Era o começo de uma história de crescimento, desafios e conquistas, que hoje nos trouxe até aqui. Então, chegou o tão aguardado segundo período.
aquele que todos esperavam com ansiedade, o momento em que finalmente sentimos que estávamos entrando de verdade no mundo da medicina. Foi ali que começamos a encarar os desafios de frente, desvendando os casos de habilidades com o lendário João Casanova, Érica, Gilson, Raul e Antônio César. Tínhamos também as noites longas em claro, regadas a café, Red Bull e desespero, estudando para as temidas provas de LMF em ortopedia. E acredite, ainda tem gente que gosta disso tudo, viu? E como esquecer o eterno caso de amor e ódio com o sistema reprodutor? Entre suspiros e resmungos, fomos descobrindo que ser estudante de medicina é, acima de tudo, uma montanha-russa de emoção e requer muita paciência. Inclusive, quem lembra daquele suco da professora? Então, veio o P3, onde encontramos com Felipe, Gilmar, Andréa, Lúcio Pilar, Albert novamente, Marquinhos, Olavo para uns, Lucas para outros, e não podemos esquecer das duplas de imuno de habilidades, Vinícius e João, Mariana para a turma B e Lúcio Pilar para a turma A, além de Felipe, que com seu jeito envergonhado nos fez aprender neuro de uma forma leve. E também não podemos esquecer, né, de Antônio Marcos, que, convenhamos, nunca conseguiu usar a máscara do jeito certo. Foi um período mais tranquilo, fora o ócio da turma B. Talvez como uma pausa para acalmar o coração, porque o pior estava batendo na porta. Sim, o castigo do monstro. Aquele mesmo, o mais temível, o P4. Onde todo mundo aqui conheceu o pior de perto. E perto desse pior estava a Lina, Fábio, Thaís. Oi, professor! Nos batendo dia após dia. Na turma B estava Guilherme, com a calma que equilibrava o caos. Não podemos esquecer de Carla, Antônio César e Teita. Enfrentamos tudo de peito aberto, mas não sem cicatrizes. Foram dias de lutas, lágrimas, de noites em claro e que pareciam que nunca iríamos entender o elétrico. E que esse período não teria fim. Mas olhando para trás, vemos que foi justamente nesse fogo que a nossa turma se fortaleceu e que cada dificuldade se transformou em força para chegarmos até aqui. O P5 marcou o fim de uma etapa importante para mim, o ciclo básico. Era um período carregado de misturas, ansiedade, expectativa, medo e curiosidade, tudo ao mesmo tempo. A cada aula, crescia a sensação de que estávamos prestes a virar a chave importante. Os atendimentos já não eram apenas uma ideia distante, mas uma realidade que se aproximava. Era como se tivéssemos deixado para trás uma versão de nós mesmos, para dar lugar a outra, mais madura, mais corajosa e mais consciente da responsabilidade que carrega o jaleco. E então chegou o tão sonhado P6. O momento em que começávamos a nos sentir de verdade meio médicos. Foi quando o sonho começou a ganhar forma diante dos nossos olhos e que antes era apenas teoria, passou a ter rosto, voz e histórias reais. O encanto da pediatria tomou conta de nós. As aulas nas manhãs de simulação e à tarde no ambulatório se tornavam pequenos recados do que é cuidar com o coração. Descobrimos que às vezes bastava um sorriso de uma criança para que todo o cansaço desaparecesse. E como esquecer as aulas de ginecologia e obstetrícia, como o mais amado de todos. Nos mostrou com paciência e leveza que ainda existe amor genuíno pelo que se faz. É inspirador ver nos olhos dele a paixão pela profissão. E perceber que ser médico é muito mais do que saber. É sentir, acolher e se doar. O P7 foi marcado por grandes profissionais que, com justiça, hoje são homenageados por nós. A cada sorteio de grupo nas aulas de simulação, o frio na barriga era inevitável. Nunca sabíamos que o João Casanova poderia perguntar e quem esquece da eterna glicemia capilar. Rever João nesse período foi especial. Era nítido o quanto ele enxergava o potencial de cada um ali, incentivando, desafiando e mostrando que éramos capazes de muito mais do que imaginávamos. Mas foi também nesse período que tivemos o privilégio de vivenciar a beleza da geriatria, uma área que nos ensinou sobre cuidado, paciência e respeito à história de cada vida. As aulas e a visão humana de Mário foram um verdadeiro divisor de águas. Ele nos fez enxergar o idoso não apenas como um paciente, mas como alguém que carrega consigo sabedoria, memórias e amor. E assim tudo começou. 4 anos se passaram. Anos de lutas, risadas, aprendizados e laços que jamais serão esquecidos. Hoje estamos aqui, prestes a nos tornar eternos, cheios de alegrias, inseguranças e incertezas.
mas também com o coração repleto de gratidão por tudo que vivemos até aqui. Encerramos mais um ciclo e estamos prontos para iniciar o mais importante de toda essa trajetória, que possamos levar conosco tudo o que nos aprendemos e experimentamos, cada desafio, cada conquista, cada pessoa que fez parte dessa jornada, e colocar em prática lá fora com o mesmo amor, coragem e dedicação que nos trouxeram até aqui. E para completar a nossa mesa, quero convidar o Dr. Silvio Parker para vir até aqui, que é o nosso supervisor do internato. Agora chegou o momento dos nossos professores homenageados. Gostaria de convidar a aluna Júlia Menezes para prestar homenagem ao nosso professor Elimário. Professor Elimário, existem pessoas que entram na nossa vida e mudam tudo ao nosso redor sem precisar de muito. O senhor foi exatamente isso para a turma 13. Alguém que nos ensinou com calma, que nos acolheu com um olhar e que mostrou todos os dias que a medicina pode ser vivida com amor e simplicidade. Quando a gente começou o ciclo clínico, cheio de dúvidas e receios, foi o senhor que nos apresentou a clínica médica e nos fez enxergar a beleza de estar diante de um paciente pela primeira vez. Saímos dos seus ambulatórios comentando entre nós. Foi uma aula que marcou, foi um atendimento que ensinou mais do que qualquer livro. E até hoje, em cada especialidade que rodamos, sempre alguém lembra. Elimário dizia que era assim, ou foi ele que ensinou desse jeito. No 7º período, a nossa maior expectativa era se teríamos o privilégio de tê-lo como professor no TBL. E quando isso aconteceu, vimos a sua aula lotar, em silêncio absoluto. Não por obrigação ou chamada, mas porque todos queriam aprender com o senhor. Isso diz muito sobre quem o senhor é. Para nós, o senhor não foi apenas um professor, mas um exemplo de humanidade e serenidade. Aprendemos que o conhecimento pode ser transmitido com leveza, que cuidado verdadeiro nasce do respeito e que ensinar é, antes de tudo, do laço. Hoje, queremos que saiba que sua presença marcou profundamente nossa história e que sua forma de ensinar continuará ecoando em cada passo que demos como médicos. Receba nossa gratidão mais sincera por tudo que nos ofereceu e, principalmente, por quem o senhor é. Assim como em dores em salvas, o senhor nos mostrou que a cura é um caminho, não um destino. Que não há promessa de esquecimento, mas sim a coragem de seguir, sentir, levantar e continuar sendo. Na medicina e na vida, foi o senhor que nos ensinou que cuidar também é um ato de permanecer. Diante deste momento, gostaríamos de passar a palavra para o professor e doutor Elimário Cardoso. Boa noite. Boa noite, meus colegas que estão aqui na mesa. Boa noite para quem está acompanhando a gente em casa também, né? E boa noite principalmente para vocês, que são realmente o foco dessa noite, né? Vocês que desde o 5º período vêm me ensinando a ser professor. Ser professor é isso, a gente vai aprendendo aos poucos, à medida que cada aluno vai nos demandando algo novo. E eu espero continuar sempre aprendendo com vocês. Antes de mais nada, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer mesmo. Agradecer por ter sido escolhido para estar aqui com vocês, nesse momento que é tão importante na formação médica. Para qualquer estudante de medicina, poucos marcos são tão aguardados quanto esse: a passagem pelo internato. É quando a gente finalmente entra no dia a dia da prática, começa a viver a rotina do médico,
ainda se carregar sozinho a responsabilidade de ser médico. Isso é uma grande coisa. Estar aqui para mim não é só uma honra, mas eu sempre considero que é também uma responsabilidade. A responsabilidade de lembrar a vocês o papel que vão assumir nos próximos 2 anos. E de como esse período é uma preparação direta para uma responsabilidade ainda maior quando o internato terminar. Eu preciso dizer claramente, a forma como vocês vão encarar o internato desde o primeiro dia não é um detalhe, é decisiva. Cada paciente que cruzar o caminho de vocês, cada pessoa que precisar da ajuda de vocês, merece ser vista com atenção, respeito e presença. Em qualquer serviço de saúde, o interno, ele costuma ser aquela figura que está mais perto do leito do paciente, que tem mais tempo ao lado do paciente. Vocês vão perceber isso. A correria dos residentes, a correria dos preceptores, mas vocês sempre têm uma quantidade menor de pacientes para dar conta e um tempo muito maior à beira-leito. Logo, vocês têm um poder gigantesco no dia a dia de qualquer serviço médico. Não é raro que em casos difíceis a diferença não esteja só no raciocínio diagnóstico, mas na capacidade de escutar, de explicar, de aliviar um sofrimento. Às vezes, aquilo que o paciente mais precisa não é de um exame a mais, precisa, na verdade, de 5 minutos a mais para ver. Grande chance de ser você, essa pessoa com disponibilidade. E muitas vezes, é só vocês mesmos. Por isso, não subestimem o papel de vocês enquanto internos. Levem esse período com muita responsabilidade. Se coloquem como protagonistas da própria formação. Não espere que alguém vá pegar na mão de vocês o tempo todo, porque isso não vai acontecer. Vocês vão ter supervisão, preceptor, professor, mas o movimento principal precisa vir de vocês. E o melhor interno não é aquele interno que chega no serviço respondendo todas as perguntas do preceptor. Pelo menos para mim, nunca foi. Nem como residente, nem como preceptor. Eu queria saber qual era o interno que estava afim de aprender. Qual era o interno que está afim de chegar na beira do leito do doente, sair de lá só quando estiver satisfeito com a história que colheu, e que depois, quando estudar, vai reconhecer um monte de coisas a mais que precisa voltar e perguntar novamente. O interno que vocês escolhem ser hoje se parece muito com o médico que vocês vão ser amanhã. Guardem isso. Guardem isso e olhem para as atitudes de vocês e também para as atitudes de quem está do lado. Observe um colega que não chega na hora, que não se compromete, um paciente que some na hora do plantão, que foge da responsabilidade. É bem provável que esse comportamento não mude quando ele tiver com CRI. E aí, por mim, chame a atenção dele, certo? E, se continuar do mesmo jeito, vocês já sabem, avisem aos parentes de vocês, fuja do fulano. Da mesma forma, olhem também para quem se compromete, para quem estuda, para quem pergunta, para quem assume que não sabe, trata bem a equipe, toda a equipe. Estou me referindo aqui a colegas médicos. Respeitem o paciente. Vejam nessas pessoas referências que vocês podem e querem ser. Esse é o momento em que vocês começam, de fato, a atuar como médicos, mesmo sem ter essa responsabilidade. E isso é bonito e assustador ao mesmo tempo. Vocês vão se sentir inseguros em vários momentos. Tudo bem. Segurança com humildade é bem melhor que segurança com arrogância. Isso é importante aprender desde cedo. Quando tiverem dúvida, perguntem, tá? Não tem pergunta, talvez tenha, mas perguntem, tá? Perguntem. Quando não souberem, sumam. Fingir que sabe, muitas vezes, isso eu vejo todo dia, é o caminho mais curto para o erro acontecer. Ao mesmo tempo, eu não posso deixar de lembrar vocês outra coisa. E aí eu lembro a vocês pela experiência de quem se machucou muito nesse processo, ao esquecer que eu sou muito mais do que um estudante de medicina ou um médico. Tá? Então vocês não são só estudantes. Não esqueçam de vocês, da vida de vocês, da família, dos amigos, dos outros papéis que vocês têm, além de vestir o jaleco e estar ali disponível para os pacientes. Tá? Eu diria até que ser médico, todo mundo aqui deve levar isso muito a sério para estar aqui resistindo a tanta coisa que eu ouvi vocês falarem aqui. Mas definitivamente
indiscutivelmente não é o mais importante. Não é o mais importante. Com certeza, tem coisas muito mais importantes na vida de vocês. Aqui tem filhos, tem pais, tem mães, tem parceiros, parceiras, artistas, atletas, gente que escreve, gente que canta, gente que dança, que cuida dos outros de mil formas. Tudo isso também é cada um de vocês. A medicina é importante, mas não dá para deixar ela engolir tudo que a gente é. Cuide do sono, da saúde mental, da alimentação, das relações. Não se percam daquilo que faz sentido na vida de vocês. Um bom médico não é só alguém que sabe muito. É alguém que continua sendo pessoa. Nunca vi ninguém cuidar bem de outra pessoa se não se sente, acima de tudo, gente. E não se sente, acima de tudo, humano. Está disponível para perceber o que é que o outro está sentindo. E é só assim que a gente reconhece aquilo que o outro está sentindo. Para encerrar, eu queria desejar a vocês um internato de muito aprendizado, muita maturidade, e na medida do possível, tá, alegria? Mas assim, brincadeira, vai ser muito feliz, vai ser muito bom. Principalmente depois que passa. Então, que seja o início de um caminho longo, mas cheio de sentido da profissão que vocês escolheram. Tá? Conte com a gente, pelo menos comigo, nesse percurso. Eu desejo uma boa caminhada para todo mundo e queria terminar dizendo mais uma vez muito obrigado por todas as gentilezas, consideração de vocês, todo o carinho. Um forte abraço a todo mundo. Agora, gostaria de convidar o aluno Ricardo para prestar homenagem ao professor e doutor João Casanova. Você quer ir? Antes de tudo, gostaria de agradecer pela oportunidade de expressar, em nome de toda a turma 13, nossa mais profunda gratidão a um dos professores que marcaram nossa trajetória acadêmica, o professor João Manuel Casanova, hoje aqui homenageado. Embora sua presença não tenha sido possível por motivos pessoais, fica aqui registrado o nosso carinho por esse excelente profissional. Bom, ao conversar com alguns colegas de turma, tornou-se evidente um sentimento comum em relação ao professor João. Recordamos que, ainda no início do curso, imaturos e receosos quanto ao futuro, tivemos o privilégio de encontrar, já no segundo período, um profissional exemplar, comprometido com o ensino, com a transmissão do conhecimento e, sobretudo, com a formação ética e humana de cada estudante. Seu exemplo contribuiu para que enraizássemos em nós a importância de sermos médicos éticos, respeitosos e competentes, tanto no exercício técnico quanto na condução da prática médica. Por sorte, e repito, com muita sorte, nossos caminhos se cruzaram novamente no sétimo período, já não tão imaturos como outrora, porém ainda necessitados de conhecimento, podemos vivenciar com mais clareza a realidade em que em breve nos aguardará. Foi nesse momento que compreendemos a importância de princípios básicos, a boa prática médica, o raciocínio clínico apurado, a valorização da história e do exame físico e o uso criterioso de exames complementares. Seu olhar clínico e suas observações precisas certamente farão diferença em cada emergência que enfrentaremos. Afinal, como o senhor mesmo nos ensinou, exames são complementares e uma glicemia capilar importada não se nega a ninguém. Aprendemos ainda que, antes de qualquer diagnóstico, é essencial compreender a individualidade de cada paciente. Parafraseando com a devida licença poética do Machado de Assis, em uma resposta de Brás Cubas, e que diz, abre aspas, Deus te livre, leitor, de uma ideia fixa, antes um argueiro, antes uma trave no olho, fecha aspas. Assim também na medicina, que não sejamos reféns de ideias fixas, mas sim capazes de olhar o ser humano em sua singularidade com empatia e senso crítico. Hoje, ao nos despedirmos da condição de acadêmicos, encaminhados para a etapa do internato, levamos conosco o aprendizado e a inspiração de mestres como o senhor.
que possamos, diante de cada paciente, consolidar minimamente sua expertise na condição médica, aplicando com responsabilidade tudo que nos foi transmitido, sustentado pela medicina baseada em evidência e guiados pelo mesmo compromisso que sempre vimos em sua conduta. Como disse Isaac Newton, se vir mais longe, foi postado em pé sobre o mundo de gigantes. E é exatamente assim que nos sentimos. Professor Casanova, você é um desses gigantes, exemplo de competência, humildade e dedicação. Receba, portanto, nossos mais sinceros agradecimentos e reconhecimento de toda a turma 13, que hoje o homenageia com mais profunda admiração e gratidão. Neste momento tão especial, queremos prestar uma singela homenagem. O professor homenageado não pôde estar presente por motivos pessoais, mas não deixou de nos mandar uma linda mensagem. E eu gostaria de colocar o vídeo que ele mandou. Olá, meus queridos e queridas ex-alunos, né, ex-alunas e muito próximos de serem futuros e futuras médicas, com certeza. Hoje eu tenho um sentimento muito dúbio, sabe, porque eu me sinto imensamente honrado, imensamente agraciado, importantíssimo por estar onde estou, sendo homenageado pela turma de vocês, que para mim foi uma turma muito querida, muito cara, e ao mesmo tempo não poder estar aí para ver o brilho nos olhos de vocês mais uma vez, poder agradecê-los pessoalmente, e poder compartilhar desse momento de tanta felicidade junto, dando abraços tão calorosos como eu gostaria de dar, tá? É uma tristeza, mas quis o destino que fosse assim, e que hoje eu estivesse por aí em vídeo e acompanhando de longe, tá? E como eu espero sempre fazer, acompanhar a vida de vocês, tão brilhante quanto foi a faculdade, agora um pouquinho mais de longe, um pouquinho mais distante. Tenho certeza que eu sempre vou estar na primeira fila acompanhando vocês. Mas no momento de hoje, eu me dei, na verdade, o prazer de escrever algumas palavras que eu queria compartilhar com vocês agora, tá certo? Então, pessoal, hoje é um daqueles dias em que o tempo parece se curvar diante da emoção. É um momento em que olhamos para trás, lembrando dos percalços com saudosismos, das hoje relevantes pedras no caminho. Mas também é um momento em que vemos não apenas esse longo percurso percorrido, que hoje ganha novo horizonte, mas é um momento em que ressalta as pessoas que vocês se tornaram por causa desse caminho. Vocês chegaram aqui movidos por um sonho de cuidar, de aliviar a dor, de compreender o mistério da vida humana. E ao longo desses anos, aprenderam que a medicina não é feita apenas de diagnósticos e condutas, mas de olhares, escutas e silêncios. Que o estetoscópio capta não só batimentos, mas histórias. E que o prontuário ganha não só sintomas, mas trajetórias humanas singulares. Aprenderam, talvez com espanto, que o conhecimento técnico é apenas uma das colunas que sustentam o médico. A empatia, a humildade e o compromisso ético, virtudes que não se encontram nos livros, mas que se cultivam no contato diário com o sofrimento e com a esperança, são os pilares que sustentam o nosso dever diário. Esses, peço desculpas, não fui capaz de ensinar a vocês, pois somente a vida o fará. E o próximo passo, o temido e sonhado internato, lhes apresentará a complexidade do que vocês escolheram e que hoje está um pouco mais perto. Vocês descobriram, ou ainda descobrirão, nessa continuidade da vida, que a medicina é também um espelho. Ela devolve a cada um reflexo de suas próprias dúvidas, de seus próprios limites, de sua humanidade. Porque antes de sermos médicos, somos pessoas cuidando de outras. Somos frágeis, finitos, mas dotados de uma capacidade extraordinária de transformar dor em cuidado, dúvida em aprendizado. Ser médico é, acima de tudo, um ato ético. É compreender que o saber científico só tem sentido se for a serviço da vida, da comunidade, do outro. É reconhecer que em cada leito há um universo de afetos e que em cada gesto de cuidado reside um compromisso silencioso com a dignidade humana.
É também ser competente. Isso não significa apenas dominar técnicas ou protocolos, mas saber integrar o conhecimento à subjetividade, a ciência, a sensibilidade, o raciocínio, a compaixão. Competência é cuidar com precisão e com ternura, com firmeza e com delicadeza. Queridos internos, hoje vocês estão um pouco mais perto do diploma, não só dele, mas também de uma missão. Uma missão que não termina no hospital ou no consultório, mas que se estende às ruas, às políticas públicas, às vidas invisíveis que ainda esperam por escuta e cuidado. Vocês serão guardiões de algo que transcende o título, um pacto com o humano. Que a ética os guie quando o caminho for incerto, que a competência os sustente quando o desafio for grande, e que o amor à vida, em todas as suas formas, seja sempre o norte de suas práticas. Sigam adiante com coragem, mas também com leveza, para que sejam médicos que escutem, que aprendam, que se emocionem. Médicos que, mesmo diante do sofrimento, ainda acreditem que cada encontro é uma oportunidade de reconexão com o melhor de nós mesmos. Parabéns, futuras médicas e futuros médicos hoje internos, que esse futuro os encontre com o mesmo brilho nos olhos em que um dia decidiram entrar nessa jornada, com um brilho que me lembram ver vocês desde o P2, com um brilho que tenho certeza que vocês tenham agora nos olhos. E que a medicina, mais do que um ofício, siga sendo para vocês uma forma de amor e de amar. Enfim, chega o momento que preciso me despedir. Infelizmente, não estou aí para poder lhes dar o abraço caloroso que gostaria, para ver e ter certeza do quanto vocês são grandes, pois suas histórias se entrelaçaram, amadureceram e agora se preparam para ganhar o mundo e colher seus frutos. Lembro-me de quando chegaram, inseguros, curiosos, alguns cheios de perguntas e todos com muitos sonhos. Naquele tempo, parece que faz muito pouco tempo, talvez ainda não imaginassem o que era estar diante da dor de um paciente, do silêncio de um diagnóstico difícil, ou do milagre discreto de uma melhora inesperada que vocês se depararão todo dia durante o internato. Hoje, cada um de vocês carrega no olhar algo que só o tempo, o estudo e o encontro pode fornecer. A serenidade de quem aprendeu que seu maior ofício será o de cuidar. Não há professor que ensine o que a vida já começou a ensinar a vocês. O que fizemos foi apenas acender pequenas luzes para que encontrassem o próprio caminho. E agora, essas luzes estão quase prontas para caminharem sozinhas e brilharem em outros caminhos. Hoje é apenas o início do novo capítulo, em que o aprendizado deixa de estar nas salas e se transfere para a vida. Vocês, que chegaram como estudantes, saem agora como internos, para tão logo note serem meus colegas médicos. Isso, para mim, é o maior privilégio que um professor pode ter. Sigam com coragem, sigam com curiosidade, sigam com amor, porque o amor, sim, é a ciência mais profunda que existe. Muito obrigado. Sintam-se eternamente abraçados de um simples professor que estará com vocês para o resto da vida. Certo, pessoal? Um beijo enorme. E eu vou cobrar esse abraço de cada um de todos vocês. Tá certo? Beijo. Aproveitem bastante, pessoal. Gostaria de convidar o aluno Gabriel Moraes para prestar homenagem em memória ao professor e doutor Aurelino. Hoje, nessa solenidade do internado, celebramos a chegada de um novo ciclo. Mas também reconhecemos que faz parte do que somos agora, foi construído por pessoas que aqui estão, e também por alguém que já não está mais conosco, o professor Aurelino. Ele que foi nosso professor de técnica em cirúrgicas clínicas e também tutor de tantos colegas da nossa turma. O Aurelino ele não ensinava apenas procedimentos, fios, pinças ou nós cirúrgicos. Ele ensinava postura, paciência, responsabilidade
e respeito pela vida humana, de uma forma leve, e só quem conviveu com ele sabe. E que bom que nós tivemos esse privilégio de conviver com ele. Quem passou pelas suas aulas sabe que não existia mais ou menos. Ele cobrava, fazia repetir, corrigia, explicava quantas vezes fosse preciso, mas sempre com aquele jeito acolhedor, firme e humano que só ele tinha. Nem todos os professores permanecem. Alguns só passam pela nossa vida acadêmica. Outros ficam para sempre, como Aurelino. Ele foi do tipo que ficou. Ficou nas nossas memórias, ficou no nosso aprendizado. Ele era do tipo que nos transformava sem percebermos. A técnica vinha acompanhada de calma. O conteúdo vinha acompanhado de ética. E o ensino vinha acompanhado de um sorriso discreto, mas sincero, de quem amava o que fazia. E é por isso que hoje, ao darmos mais esse passo na nossa formação, carregamos com a gente um pouco do que ele deixou: o respeito pelo paciente, o cuidado com o detalhe, o compromisso em fazer bem feito, mesmo quando ninguém está olhando. O professor Aurelino nos ensinou a amarrar fios, fechar incisões, mas também nos ensinou a abrir espaço para a empatia e para o compromisso real com a medicina. Ele permanece vivo em cada procedimento que realizarmos, em cada paciente que tratarmos com dignidade e em cada vez que decidimos ser médicos melhores do que fomos ontem. Por isso, essa homenagem é mais do que uma lembrança, é continuidade. É a certeza de que a semente que ele plantou em nós continua a crescer em cada um que aqui está. Que a nossa trajetória que está para iniciar agora seja também uma forma de honrar o que aprendemos com ele. Que cada ponto dado seja com atenção, cada procedimento realizado seja com calma e cada paciente tratado seja com respeito. E dessa forma, seja uma maneira silenciosa de agradecer. Por isso, em nome da turma 13, eu digo muito obrigado ao professor Aurelino. Neste momento especial, queremos prestar uma singela homenagem aos pais e familiares, que com amor, apoio e dedicação caminham ao nosso lado em cada conquista. E para apresentar todo o nosso carinho e gratidão, convido agora a aluna Bianca Gomes para uma linda leitura dedicada a vocês. Boa noite. Hoje eu tenho a missão, simples e ao mesmo tempo desafiadora, de dar voz à gratidão de cada um de nós, aqueles que sempre estiveram com a gente, nossos pais. Simples porque bastaria um olhar, um abraço ou um obrigado para resumir o que sentimos. E desafiadora porque não há palavra capaz de traduzir por completo a imensidão desse sentimento, dessa gratidão. E talvez alguém se pergunte, por que uma homenagem aos pais se eles nem estão aqui hoje? Escrever esse texto eu também me parei e me perguntei sobre isso. Mas a resposta é simples. Esse momento também pertence a eles. Mesmo os ausentes hoje estão presentes em cada um de nós. Porque cada passo que demos até aqui, cada conquista, cada superação, carrega um pedaço de amor, de fé, da força que eles nos ensinaram. No momento em que recebemos o resultado do vestibular, sabíamos que uma nova fase estava chegando. Choramos, comemoramos, e logo descobrimos que a alegria de realizar um sonho vinha acompanhada de muitas renúncias, as nossas e também deles. Para alguns, essa fase começou com malas feitas, cidade nova, apartamento compartilhado. Para outros, foi preciso adaptar a rotina da casa para dar espaço a um novo capítulo. A partir daí, os desafios começaram a surgir. Foram dias em que o cansaço se misturava à ansiedade, e que o tempo parecia curto demais e as responsabilidades grandes demais. Mas havia alguém acompanhando, às vezes de perto, às vezes à distância, sempre torcendo, se preocupando e acreditando por nós, quando nem sempre conseguimos fazer isso sozinhos. Nenhum de nós chegou aqui sozinho. Cada um carrega um pouco do cuidado de quem acompanhou de perto, dos conselhos, das broncas, das palavras incentivos e até dos silêncios cheios de preocupação. Somos o que somos porque em algum momento alguém acreditou na gente, quando a gente veio nos visitar. Foram eles que disseram, você consegue, quando nada parecia possível, que vibraram por cada pequena conquista, mesmo que fosse apenas ao escutar algum parente gripado, com o estetoscópio ainda torto no pescoço, e garantir que o pulmão estava limpo, quando claramente não estava. E se encheram de orgulho ao contar que tinha alguém quase médico na família, e que
que agora estão cada vez mais perto de dizer que tem um médico de verdade. Talvez nem todos estejam mais aqui para ver esse momento. Alguns ficam apenas na lembrança, mas é uma lembrança que acolhe, que aquece o peito e nos lembra que o mundo não desaparece, só muda de forma. Hoje sentimos a ausência deles, mas também a presença, de um jeito discreto e inexplicável, em cada conquista, em cada decisão que tomamos. A eles que um dia gostaríamos que a medicina tivesse curado a tempo. Dedicamos esse momento, porque se aprendemos algo ao longo dessa jornada, foi que a arte médica não está apenas em curar, mas em cuidar, aliviar e amar. A presença deles, mesmo em memória, continua viva em nós, inspirando cada gesto de empatia e dedicação. E se eles estão aqui hoje para ver essa conquista, espero que você encontre a melhor forma e mais bonita de agradecê-los. Também lembramos com carinho daqueles que foram nossa rede de apoio. Irmãos, avós, tios, tias, familiares que estiveram por perto, quando os pais precisavam estar longe. Cada um, com sua maneira, fez parte dessa travessia. Foram eles que seguraram as pontas, ofereceram frio, comida e palavra amiga quando o cansaço chegou. São eles também parte desse sonho realizado. E assim, chegamos aos fins desse texto. Voltando ao que eu disse no começo, botar em palavras um pouco da nossa gratidão é uma tarefa muito desafiadora, porque nenhuma palavra é suficiente para expressar tudo o que sentimos. Então, termine essa missão da forma que julguei mais simples, dizer uma palavra que resume toda essa gratidão. Obrigada. Obrigada a todos que estiveram com a gente e tornaram possível. Nosso diretor-geral, Dr. Inácio Barros. Agora, convocamos a aluna Mirela Alves para prestar a devida homenagem aos presentes. Boa noite à mesa, boa noite a todos presentes, aos futuros doutorandos. Confesso a vocês que achei que estaria um pouco menos nervosa por estar aqui. Então já me desculpe se a voz embargar ou se a emoção falar mais alto. Quero começar meu discurso lembrando de uma brincadeira que tenho que fazer um vídeo ambulatório. Sempre que está um dia caótico, estressante, a gente para fazer nosso momento de gratidão. E nele vale tudo, das coisas mais simples do dia, como fui bem numa prova, a contagem regressiva para o dia de hoje, ou até ver algum ente familiar que mora longe. E hoje, diante de todos vocês, eu quero fazer meu momento de gratidão. Sou grata por estar aqui, por cada um e cada história que aqui represento. E sou grata ao tempo. Talvez seja uma palavra que melhor define tudo o que vivemos até aqui. Para uns, o tempo passou como um sopro. Chegamos ao último ciclo do curso de medicina, eu poderia dizer. Para outros, o tempo foi demorado. O tempo da distância de casa, da saudade da família, do esforço diário para conquistar esse sonho. Mas o tempo também foi generoso. Ele nos deu a chance de viver experiências que não cabem apenas em livros. A distância nos fez aprender um com os outros. Tem uma citação da qual eu gosto muito que fala o seguinte: quando alguém cruza o nosso caminho, não é por acaso. Sempre há algo a aprender em cada encontro. E cada pessoa aqui presente nesse auditório deixou uma marca em alguém. A paciência de um amigo, a coragem de outro, o ombro oferecido nos dias difíceis, a risada que aliviava a atenção nas semanas de prova. Foram esses desafios invisíveis, mas imensamente valiosos que nos trouxeram até aqui.
E é com esse sentimento que agradeço em nome da turma 13 a todos que compõem nossa mesa de honra. Ao Dr. Elimário Cardoso, agradeço por ensinar a calma, a paciência e a importância da escuta. Ao Dr. João Casanova, que mesmo aqui não presente, não posso deixar de citá-lo, para agradecer por nos desafiar constantemente a pensar além do óbvio. A doutora Gabriela Napoleão, que além de ser nossa coordenadora de curso, tivemos a honra de ser seus alunos da simulação de pediatria. Foi um privilégio aprender com sua dedicação e entusiasmo, que através das famosas provas abertas nos fizeram aprender, a importância de cada detalhe, de fazer tudo com cuidado e capricho, de quem realmente faz o que ama. A doutora Bruna Vasconcelos, o doutor Silvio Paffer e ao professor Maico, agradecemos pelas orientações que nos mostraram o verdadeiro significado de dedicação, ética e assistência profissional. E de forma muito especial ao nosso diretor-geral, o doutor Inácio, que representa não apenas a liderança, mas a visão e o compromisso que fazem dessa instituição nosso lar acadêmico. Saibam que cada palavra, cada gesto que é dentro de vocês nos tornaram quem faz hoje. Essa conquista não é só nossa, é reflexo da confiança, da dedicação e da inspiração que recebemos ao longo do caminho. Recebam, portanto, nossa homenagem mais sincera, nosso eterno obrigado, porque tudo que vivemos e aprendemos com vocês seguirá conosco a cada passo dessa jornada como internos e logo menos médicos. Obrigada. Agora, convoco a aluna Gabriela Toscano para fazermos juntos o juramento do internato. Eu vou iniciar o juramento e vocês repetem comigo, ok? Neste momento solene, assumo meu compromisso, como interno da Faculdade de Medicina de Olinda, prometo dedicar-me com responsabilidade, humildade e respeito à prática médica, colocando o bem-estar do paciente, acima de qualquer interesse pessoal. Buscarei sempre o conhecimento científico, a competência técnica e a sensibilidade humana. Reconhecendo que cada vida confiada a mim é única e preciosa. Trabalharei em equipe com ética, empatia e dignidade. Honrando os princípios que regem a medicina e a missão da nossa instituição. Aceitarei com gratidão a orientação dos mestres e a sabedoria dos pacientes. Entendendo que o aprendizado é contínuo e o cuidado é sagrado. Assim, com coragem e compromisso, inicio esta etapa da minha formação. Determinada a ser instrumento de cura. Conforto e esperança. Obrigada. Podem sentar, gente. Agora, gostaria de convidar os alunos Pedro Coelho e Laura Vitória, da comissão da turma 13, para de fato oficializarmos nossa contagem regressiva para o internato. Juntos vamos contar. 5, 4, 3, 2, 1.
assiste, hoje celebramos um marco fundamental na história de cada um de vocês. Estamos aqui no rito de passagem. O início do internato representa não apenas a transição entre teoria e prática, mas o momento em que o conhecimento começa a tomar gosto, voz e história, a dos pacientes que confiarão em vocês. Ser médico é mais do que aplicar protocolos, é olhar o ser humano em sua totalidade, com empatia e respeito. Quando nós cuidamos com o coração, o resultado é sempre mais profundo do que quando cuidamos apenas com o conhecimento. Levem essa mensagem para cada um de vocês. Que cada plantão, que cada permanência, que cada desafio, que cada conquista sejam oportunidades de crescimento humano e profissional. Parabéns, turma 13, por chegarem até aqui. Sigam com coragem, compaixão e compromisso com a vida. E continuem contando conosco, nós estamos juntos. Parabéns. Vamos primeiro, né? Boa noite. Boa noite. Começar saudando a doutora Gabriela, nossa coordenadora do curso, a doutora Bruna, que terá trabalho ali árduo, porque a turma é grande, viu? E a pouco eu vou ter que comprar um hospital. Chega lá. Professor Michael, professor Elimário, que ontem eu liguei para ele, deu um pouco, eu estava empolgado lá com os alunos. Vou ligar para parabenizar. Ele hoje cedo mandou uma mensagem. Eu não sei se é algum problema de saúde com o senhor, com a sua família. Doutor, é para dar os parabéns mesmo. O senhor mandou uma mensagem, eu já estava acordado. E graças a Deus, graças à nossa equipe maravilhosa, do corpo docente, conseguimos sempre estar fazendo a FMO cada vez melhor para vocês, porque esse é o nosso sentido, de estarmos completando daqui a 15 dias, 10 anos, porque vocês sempre acreditaram na faculdade. Hoje, com essa turma que será a maior, eu penso no dia que será o melhor dia da vida de vocês e da luta da família de vocês, que é a colação de grau. Para mim também é uma data, cada colação de grau que eu vou, eu me realizo, porque eu sei a luta da família. Por isso que eu digo, não se aperreiem. Eu sei que o curso é caro, é difícil, mas vocês aqui eu só tenho uma certeza. Todos serão médicos. Todos serão médicos, porque se alguém aqui tiver um problema, uma necessidade, pode falar comigo e eu vou resolver. Me ligou, aí disse, Inácio, eu não vou sair na placa não. Não me lembro o nome não, mas aí eu disse, por que não vai sair? Aí eu disse, não, porque tem um pé de uma menina na minha cara. Aí eu disse, danou-se, pode fazer outra placa que eu pago. Aí... Não era o pé da placa. Era o pé da placa, era a placa. Mas resolveu, a gente resolveu. Eu disse que era pé de uma pessoa. A placa foi tranquilo. É isso. Vocês vão entrar agora, a doutora Bruna sabe, a doutora Bruna tem essa cara aí de gente boa, eu sou Silvio também, mas vamos puxar mais ainda. Vocês têm que ter muito cuidado, o internato é uma situação muito séria. Vocês estão lá com a camisa da gente, o paciente, cuidado que depois de terminar a nota, não quero faltar os outros dias, e aqui é a prova direta. É prova e fica aí, não é isso, professor Mike? Fica, vem com rodízio. E nasce na hora de avaliação, não esqueçam. Eu respeito todo o corpo docente. Nunca pedi para mudar um décimo. Nunca pedi, porque eu não tenho nem capacidade técnica para isso. Eu consigo montar essa equipe brilhante e estou tentando incansavelmente de fazer uma estrutura, uma faculdade melhor para vocês. Muito obrigado e bom internato para todos.